Cerca de 20 anos atrás, eu vivi uma experiência que eu queria compartilhar com você aqui hoje. Nessa época, eu estava estudando, psicopedagogia porque eu precisava de mais conhecimento, embasamento técnico e uma base mais científica, focada nas questões da mente humana relacionadas ao aprendizado e a parte cognitiva e outras coisas relacionadas aos transtornos do aprendizado, porque como professor de primeira a quarta série, dando aula para as crianças, na alfabetização, e formado em magistério recentemente, há cerca de 20 anos atrás ou mais, eu me vi num contexto onde tinha uma série de crianças que passavam por situações muito difíceis, que tinham sofrido situações de agressão, situações de abusos, e tinham transtornos como o TDAH e tantos outros que sempre existiram na história da humanidade, né? A gente só talvez não percebia. E ali naquele momento eu senti a necessidade de uma formação técnica, de buscar um conhecimento mais profundo sobre a mente humana. O que me levou depois para poder estudar a psicopedagogia, além da psicopedagogia, depois a psicanálise, e depois um arsenal de técnicas para que tornasse tudo isso mais rápido, produtivo, mais focado nos resultados e tudo mais. E nessa época eu fui fazer um estágio numa clínica e tinha um médico lá, um psiquiatra, eu tive esse encontro com ele, a gente conversava bastante, trocamos muitas experiências, não só com ele, mas com psicólogos, psicanalistas, neurologistas. Eu aprendi muito com todos eles e acredito que posso ter ajudado eles nesse caminho, nessa curva, nesse desenvolvimento do aprendizado, nessa troca de experiências. E uma experiência foi muito curiosa e eles sempre diziam que me achavam bem interessante as minhas abordagens por conta da praticidade, da objetividade como eu tratava as coisas. E numa dessas experiências entrou uma mãe com uma moça de mais ou menos uns 22 anos de idade. E elas duas sentaram ali em frente ao médico, o psiquiatra, eu estava ali junto com elas, né, acompanhando a consulta do médico. E o médico, então, na primeira consulta com essas duas pessoas, essas duas mulheres, essa senhora e a filha dela, ele faz a pergunta seguinte: como é que eu posso ajudar vocês? O que está acontecendo? Me diga aí o que vocês estão sentindo. E então a mãe disse o seguinte: não, é porque eu estou com depressão. E aí o médico falou: e a sua filha? E ela disse: também está com depressão. E então o médico disse: ah, então é hereditário, é genético, né? E aí eu falei: doutor, eu posso também fazer uma pergunta? E aí o médico me apresentou, ele fez essa apresentação, né? Eu então fiz a pergunta, eu disse para ela o seguinte: quando é que foi que vocês adoeceram as duas? Quando é que foi que teve a origem, a gênese, o início, o começo desses sintomas de depressão? Começaram quando? Quando é que foi a origem disso? Aí ela falou bem assim: foi quando o pai deles morreu. E aí eu falei: o pai deles então tem um outro menino aí sofrendo também de depressão, né? E ela notou que, na verdade, a linguagem dela tinha entregue isso. E ela disse: mas como você sabe? Eu disse: por óbvio, a senhora falou o pai deles e não o pai dela, nem o meu esposo. Então tem um outro menino aí nessa história. Ela disse: é verdade, é o irmão dela, meu filho. Quando o pai deles faleceu, meu esposo, tanto eu fiquei depressiva, quanto ela ficou depressiva, quanto também o irmão dela, meu filho, ficou depressivo também. Tudo ao mesmo tempo e na mesma época. E aí eu disse: então, doutor, ainda é genético, hereditário? E ele disse: nesse caso, não. E perceba como foi rápido para ele fazer uma sentença de uma causa genética e hereditária. E depois, quando terminou a consulta, eu falei: doutor, o senhor crê mesmo nisso? De que existem problemas e questões psicoemocionais vividas em experiências da vida que são de fundo genético, hereditário? E aí ele começou daquele dia em diante a repensar essa situação a partir dessa experiência. Porque naquele momento eu provei que na verdade não era um fator hereditário como ele tinha pensado, tampouco genético. E faça você uma pesquisa: o que é genético, o que é hereditário, qual a diferença dos dois. Ou converse com um biólogo ou uma pessoa de biomedicina, que são as pessoas que mais estudam esses assuntos, e pergunte para eles o que é genético, o que é hereditário, qual a diferença dos dois. E se você estudar artigos científicos, assistir vídeos de pessoas que trabalharam exaustivamente com inúmeros pacientes, centenas, milhares deles, na área da mente humana, você vai ver que nada foi descoberto, nem nesses séculos todos, nem nas últimas décadas de intenso estudo sobre a genética e hereditariedade, nada foi descoberto que prove
que os problemas e questões psicoemocionais e da mente são genéticos. Até porque, escute uma coisa, se os problemas da mente forem genéticos, hereditários, então não é da mente, então é do cérebro. Porque cérebro e mente são duas coisas totalmente diferentes. O cérebro, ele é a massa encefálica, um órgão que conduz impulsos elétricos pelo corpo todo, carregando, transmitindo e recebendo informações. E essa psique, esses impulsos elétricos, essa energia que anima você, que faz de você diferente de um cadáver, pois o cadáver não tem mais essa energia psíquica, não tem mais essa eletricidade, essa condução elétrica dentro dele psíquica, é o que faz de você diferente de um cadáver. Porque você tem essa condução elétrica, psíquica, essa energia que pulsa no seu cérebro, que eu chamo de mente, que é o que anima você e faz de você diferente de um cadáver morto. Então, há uma diferença gigante entre cérebro e mente. São coisas totalmente diferentes. O cérebro é um órgão, enquanto a mente ela é subjetiva, ela é uma energia, ela é uma força pulsante que alimenta esse cérebro e que coordena todas essas questões de informações que vão ser captadas, transmitidas, retroalimentadas, reaprendidas, distribuídas e trazidas de volta para o cérebro e distribuídas no corpo e assim por diante, de maneira cíclica e constante e contínua. E mesmo quando o cérebro é afetado, que você perde as memórias, não quer dizer que a mente tenha sido afetada. Que essa parte subjetiva da existência humana, que carrega na sua essência esses impulsos elétricos, não guarde em algum lugar desse ente essência essas informações. Por isso que acredita-se que a mente, como parte da estrutura da alma, segundo as pessoas que estudaram a filosofia, segundo aqueles que transcenderam para ideias da espiritualidade, eles percebem que essa mente tem um campo de ideias. Muitos filósofos citaram que a mente ela reside num lugar das ideias e que existe um espaço, um ambiente das ideias onde essa mente reside. E isso foi se confirmando por meio de N estudos científicos, por meio de Carl Gustav Jung, que mostrou que existe um inconsciente coletivo, por meio de outros estudiosos que falam do inconsciente familiar, por meio de tantos estudos que demonstraram que pessoas distantes geograficamente viviam experiências semelhantes por conta desse inconsciente coletivo e familiar. Por conta, pessoas de mundos diferentes tiveram ideias semelhantes sem nunca ter se encontrado por conta dessa comunicação que a mente no mundo das ideias interage. E claro que isso pode ser muito complexo para algumas pessoas entenderem. É claro que para entender isso você vai ter que estudar os termos que eu citei: inconsciente coletivo, inconsciente familiar, inconsciente pessoal, inconsciente individual e tantas outras estruturas da mente. Que Freud citou isso do ponto de vista de estudo filosófico teórico, mas que hoje a neurociência consegue, com equipamentos, trazendo imagens, sons, vídeos e filmes, consegue perceber no cérebro a interação com esses conteúdos e, portanto, aonde são no cérebro armazenados e suas respectivas correlações com o consciente, subconsciente, o repositório de informações, e o inconsciente, a sede dessas emoções, que Freud já falava há séculos atrás e que agora a neurociência consegue comprovar a existência disso no cérebro, e não só no cérebro, mas em compartimentos da mente subjetiva, aonde as máquinas, aferindo o cérebro, percebem a interação da mente. E assim fica claro que a causa das questões e problemas psicoemocionais, elas não são genéticas, nem hereditárias. Porque se são genéticas ou hereditárias, elas são biológicas. E se são biológicas e pertencem, portanto, ao cérebro, esse órgão, então são da neurologia e não da psiquiatria. Já que a psiquiatria trata das questões relacionadas à mente e não só ao cérebro. Apesar da psiquiatria ela carregar a ideia de que ela trata o cérebro com substâncias químicas, com psicotrópicos, com medicamentos químicos, mas ela na verdade está buscando tratar por via química no cérebro uma questão que está na mente, na psique. Por isso psiquiatria e não
entendeu? Neurologia. Então, ou seja, a abordagem ela busca ser uma, mas na verdade ela trata outra. A psiquiatria ela tenta tratar as questões da mente, como as experiências vividas e o impacto delas na mente, nos pensamentos, emoções, sentimentos, nas crenças, valores, etc. E ela tentando tratar isso na mente, ela faz uma abordagem neurológica, com remédios, com psicotrópicos, com neurolépticos e assim por diante. E é claro que isso não vai pegar a causa do problema, porque se a causa está na mente e não no cérebro, e portanto sendo tratado na neurologia, entendeu? A parte do cérebro, na psiquiatria, com remédios que também são usados na neurologia, você não vai atingir a causa. Isso é óbvio. Você precisa tratar as causas, as gêneses, as experiências vividas e o impacto disso na mente. Que então, na mente, gerando esse impacto, cria registros nos circuitos neurais, criam registros e caminhos neurais, criam experiências com informações que perpassam e processam dentro da mente ao receber, ao transmitir, ao devolver e ao circular isso no corpo, vai adoecendo as pessoas. E não precisa ser muito inteligente para entender o que eu estou falando. Pode ser que você já tenha entendido um pouco e isso é o suficiente para que você saiba que há uma diferença gigante entre a mente e o cérebro. E o que isso tem a ver com genética e hereditariedade? É que não foi encontrado nenhum gene, portanto genético, que tenha correlação com problemas da mente ou problemas no cérebro que gerem problemas neurológicos ou psiquiátricos, como depressão, ansiedade, transtornos, pânicos e assim por diante. Não foi encontrado nenhum fator de hereditariedade, como cromossomos, por exemplo, que pudessem ter qualquer relação com problemas neurológicos ou psiquiátricos do ponto de vista, por exemplo, tanto de depressão quanto ansiedade, pânicos, fobias, medos, insônias, nada disso. E quando você vai investigar isso bem a fundo, o que você encontra são fatores de experiências, são modelos familiares, são famílias que viveram experiências dolorosas e traumáticas com fortes emoções, ilusões, são crenças familiares que construíram no ser humano essa forma de sentir a vida e de pensar a vida, são maneiras de ver a existência, são fatos que aconteceram. Aí você diz, Darko, mas imagine, por exemplo, uma criança que depois de um certo tempo manifesta uma depressão, sem nunca ter conhecido a história dos pais e dos avós a respeito de um problema como esse. Então você quer me dizer que essa criança, ela nasce depressiva? Não. Ela nasce com tristeza profunda, choro sem causa aparente, o tempo todo angustiada, agoniada por dentro e amargurada, e inquieta, irritada. Do nada ela nasce assim, sem perceber isso na barriga da mãe, sem sentir isso nas experiências vividas com a mãe, já na tenra infância, ou de repente, ao longo do tempo, convivendo com a mãe, as amarguras, angústias, as questões que a mãe vive e o jeito da mãe ser, a criança não absorve isso, e você vai chamar isso o quê? De genético, sem ter um gene que possa transmitir isso, ou hereditário, sem ter, por exemplo, um cromossomo que passe de uma mãe ou de um pai para filho? Olha, aí você diz, não, mas eu já vi crianças, inclusive, com esses sintomas já no momento que nasce. Você já parou para pensar que essas mães tomam psicotrópicos? E que elas têm abstinência do psicotrópico caso elas fiquem sem tomar? E que na abstinência elas sentem sintomas parecidos com a depressão e a ansiedade? E você já parou para pensar que essa criança que se alimentava das coisas que a mãe se alimentava, inclusive os psicotrópicos, quando ela é desmamada, ou no momento em que o leite não transmite bem essas substâncias que a mãe toma, ou a mãe precisou de parar de tomar os psicotrópicos para poder manter a gravidez, ou depois da gravidez a mãe tomando os psicotrópicos não pôde amamentá-la, e aí ela então ficou sem o uso dos psicotrópicos, e essas crianças sentem abstinência e começam a ter crises de ansiedade, de pânico, de depressão. Você já parou para pensar isso? Em São Paulo, uma pesquisa inédita feita por um hospital público referência em gravidez de risco mostra que o consumo de álcool e outras drogas entre gestantes ainda é alto.
Bebês prematuros, crise de abstinência em recém-nascidos, baixo peso e dificuldade de aprendizado estão entre as consequências do uso dessas substâncias. Bebês filhos de mães que usaram drogas lícitas ou ilícitas durante a gravidez podem desenvolver abstinência neonatal. Quando o bebê nasce, o organismo dele para de receber as substâncias que estava acostumado. Por isso, a criança fica irritada e chora muito. Esses sintomas aparecem no segundo ou terceiro dia de vida. Para eu pensar que depois de um certo tempo convivendo com as pessoas da família, mesmo sem conhecer as histórias dos antepassados, dos pais, dos avós, essa criança absorve tudo isso e que, portanto, não precisa de um fator genético nem hereditário para que ela adoeça, basta a convivência nesse ambiente doentio e tóxico de pessoas adoecidas, de pessoas com crenças, de pessoas com experiências, de pessoas que educaram ela. É igual, por exemplo, um gago uma vez me disse que achava que a gagueira dele era genética. Outra coisa que eu também não acredito em gagueira genética. Eu já tratei N gagos no consultório e não vi nenhuma gagueira genética. Ele dizia, não, porque meus irmãos todos são gagos. Quando eu perguntei para ele assim, seus irmãos foram criados com quem? Ele disse, com meu avô. E os seus pais? Ah, meus pais trabalhavam, né, tanto meu pai quanto minha mãe, e deixava a gente com meu avô, para meu avô cuidar da gente enquanto eles trabalhavam. E eu disse, os seus pais são gagos? Ele disse, não, nenhum dos dois são gagos. Então, como é genético? Não, porque meu avô era gago. Eu disse, e com quem vocês conviveram a maior parte do tempo enquanto seus pais trabalhavam? Com meu avô. Inclusive, desde novinhos, ou seja, desde pequenininhos, na fase do aprendizado da fala, então vocês aprenderam a falar com alguém gago. Agora faça uma experiência você. Pega um vídeo de uma pessoa gaga, conversando, abordando um tema, um assunto, enquanto ele aborda gaguejando, e acompanhe esse vídeo dessa pessoa. E vai tentando dialogar com o que ela está abordando, tentando conversar com os assuntos que ela está abordando. E veja se depois de você assistir alguns minutos ou alguns vídeos dessa pessoa gaga, se você também não está falando gago. Ou não está começando uma gagueira. Quer ver? Tenta. Tenta pra você ver. Ou pega alguém que tem cacoetes, dificuldades, disfluência verbal e ouve essa pessoa, conversa com ela, interage, assiste vídeos dela por um tempo e veja se você não fica gago. Agora imagine uma criança que aprendeu a falar com alguém gago. Imagina, para você ver. Então é o que eu falei para ele, você e seus irmãos aprenderam a falar com uma pessoa que era gaga no período do aprendizado da fala. Óbvio que vocês vão desenvolver uma gagueira. E aí quando eu fiz uma técnica com ele de PNL e outras técnicas de hipnose para reforçar o processo no contexto de hipnoterapia, ele reaprendeu, reprogramou o cérebro a falar como uma pessoa saudável e não gaga. E pronto, acabou a gagueira. E aí eu pergunto, qual foi a alteração genética que foi feita? Nenhuma. Qual foi a alteração, digamos assim, hereditária que foi feita no organismo dele, na bioquímica dele? Nenhuma. Ele simplesmente, por meio de técnicas como a PNL, que é uma técnica que trabalha o desenvolvimento do aprendizado e a evolução e o processo do desenvolvimento humano, essa técnica ajudou e permitiu que ele reaprendesse, ou seja, reprogramasse a maneira como ele aprendeu a falar. E por meio da hipnose ele visitou experiências que tinham cargas emocionais que reforçaram essa gagueira. E tratou isso tudo e então ficou livre da gagueira. Então essas duas experiências que eu contei aqui, elas comprovam claramente que a questão das questões e problemas psicoemocionais não são genéticos, nem hereditários. Porque se fossem, pertenceriam ao cérebro, que é o órgão da biologia que carrega essas situações. E, portanto, seriam neurológicos e não psiquiátricos. Porque a psiquiatria, como eu disse, apesar de abordar o problema do ponto de vista da mente e suas experiências, mas quando ela vai abordar no tratamento, ela aborda com a parte neurológica, com remédios, com psicotrópicos, neurolépticos, e aí acaba que ela aborda os comportamentos, as experiências, os traumas e dores vividos, mas no tratamento ela parte não para essas questões que pertencem à mente, e sim para as questões do cérebro, a parte química. E aí acaba que não pega a causa do problema. E é nesse sentido que uma psicoterapia focada em resultados, com técnicas modernas, que permita uma abordagem moderna, faz com que você possa ter uma abordagem com foco no problema e na solução. E é essa a minha proposta. Então é por isso que eu sou bem objetivo, eu parto realmente para as questões, eu não fico patinando em termos científicos de hereditariedade, genética, que não estão fechados nem comprovados na ciência
e com abordagens que vão remediar o problema. Não. A minha abordagem ela é mais prática. Ela parte das questões, das experiências humanas, a correlação de tudo isso com a mente, a influência de tudo isso no cérebro e no corpo, e como que isso gera sintomas, portanto, psicossomatia, e como que técnicas podem modificar isso dentro do ser humano e então restaurar a saúde dele e fazê-lo ficar bem. Então, se você precisa de ajuda, se você já passou por uma experiência assim, se você antes acreditava nessas questões como sendo genéticas e hereditárias, está na hora de repensar esses conceitos e está na hora de recomeçar uma nova abordagem, uma proposta de tratamento diferente. Então, se você quiser, eu te encontro daqui a pouco. Até já!